Poucos clubes têm uma história tão recheada de rivalidades emocionantes quanto o Corinthians. Historicamente, temos rivalidades praticamente com todos os clubes do país. A cada partida do Corinthians fora de casa, parece uma final de campeonato, o que nos torna um dos maiores clubes do planeta, com a torcida mais difícil de se encarar. Hoje, vamos revisitar as maiores rivalidades do Timão e entender o que faz cada confronto ser tão especial. Já deixa o like, inscreva-se no canal e comenta qual rivalidade mais te marcou. Vamos começar com o maior clássico, o Derby Paulista. Duelo onde o Corinthians frequentemente demonstra sua grandeza. O Derby Paulista é mais do que futebol. É uma batalha entre vizinhos, famílias divididas e corações acelerados. Você pode perder para qualquer time, menos para eles. Esse é o pensamento de todo corintiano antes de um derby. Em 8 de março de 2009, na cidade de Presidente Prudente, Ronaldo Fenômeno fez sua estreia mágica no derby. Nos acréscimos, um cabeceio preciso garantiu o empate em 1-1, provando que aquele Corinthians era movido pela superação e genialidade, assim como o Fenômeno. Estádio lotado, com 44.479 pessoas, as duas torcidas em êxtase, pois aquele derby teria um tempero a mais, a estreia do maior jogador de futebol brasileiro, onde aos 47 minutos, escanteio para o Corinthians. Douglas cobra, e todo mundo já sabe. Ronaldo sobe sozinho e faz o gol de empate. Delírio da Fiel. O jogador, numa comemoração atípica, corre e sobe no alambrado onde estava a faixa da camisa 12. Claro, o alambrado não aguentou ao peso e caiu. E ainda recebeu uma homenagem da administração do estádio, que batiza o alambrado de Alambrado Fenomenal. Na final do Paulistão de 2018, o primeiro jogo ocorreu na Arena Corinthians, onde perdemos por 1-0. O título estava difícil, mas o que é fácil para o Corinthians? Na sexta-feira, 2 dias antes do segundo jogo, o Corinthians fez um treino aberto em Itaquera. Com um público de 41 mil torcedores, invadiram a arena e fizeram a maior festa em um treino da história do futebol brasileiro. Chegou a decisão no Allianz Parque, estava lotado de esperança, mas foi o Timão quem levou a taça para casa. Seu elenco composto por Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Sid Clay, Ralf e Maicon, Romero, Jadson, Rodriguinho e Matheus Vital. Técnico Fábio Carilli. O Corinthians mostrou frieza e raça. Rodriguinho marcou o único gol da partida. E nos pênaltis, com a última cobrança convertida por Maicon, levamos a taça. O favorito por todos era o dono da casa. Mas se esqueceram que quando se trata de Corinthians, não existe a palavra impossível. Que momento! 29 vezes campeão paulista. No Paulistão de 1995, Marcelinho Carioca liderou o Corinthians contra o Palmeiras em uma final épica. Com a maestria do pé de anjo e a garra do elenco, o Timão se sagrou campeão, reafirmando sua supremacia nos momentos decisivos. O jogo, realizado em Ribeirão Preto devido às interdições de Pacaembu e Morumbi, foi tenso e nervoso, com o primeiro tempo sem gols. Aos 11 minutos da segunda etapa, tomamos um gol, mas nem tiveram tempo de comemorar. Marcelinho empata para o Corinthians, 4 minutos depois, em cobrança de falta perfeita. O jogo se encaminhava para o fim, quando Elivelton, aos 14 minutos do segundo tempo, acerta uma bicuda de fora da área, estufando as redes. 21 vezes campeão paulista. Na final do Campeonato Paulista de 1999, entre Corinthians e Palmeiras, tudo já encaminhava para uma classificação alvinegra. Ciente disso, Edilson resolveu tirar onda com os rivais ao marcar o gol que deixou o placar em 2-2. A partida aconteceu no dia 20 de junho, com muitas faltas violentas e oportunidades de gol. Aos 28 minutos, após boa jogada de Ricardinho, Edilson marcou o segundo gol do Timão, empatando a partida. Com o título praticamente garantido, o Capetinha recebeu a bola no meio de campo e começou a fazer embaixadinhas, passando a bola pelas costas. Após o conflito, o juiz Paulo César de Oliveira encerrou o jogo. O Timão,
portanto, comemorou mais um título estadual. O Majestoso sempre foi mais que um clássico. É um duelo onde o Corinthians reafirma sua grandeza. Com uma torcida inigualável, o adversário viu, inúmeras vezes, a força do Timão nos momentos decisivos. Um dos jogos mais lembrados do Majestoso, em 1997, o Corinthians perdia por 1-0, mas mostrou sua força no Morumbi. Com gols de Souza e Mirandinha, o Timão virou o placar, eliminando o São Paulo e avançando rumo ao título. No caminho para seu primeiro título brasileiro, o Corinthians eliminou o São Paulo na semifinal com um futebol eficiente e decisivo. Foi o início da história vitoriosa do Timão no campeonato nacional. Com um time muito equilibrado, conseguiu ganhar mais uma vez o Majestoso, com um gol de Tupanzinho, aos 9 minutos do segundo tempo. Fim de jogo no Morumbi, 1-0 Timão. O Corinthians não era mais um time regional. Com muita raça e mesmo sem muitas estrelas, aquela equipe havia entrado para a história alvinegra. Na final da Recopa Sul-Americana de 2013, o Corinthians não deu chances ao São Paulo. Com vitória por 2-0 no Pacaembu, gols de Romarinho e Danilo, o Timão levantou mais uma taça diante do maior freguês. O Pacaembu estava em festa. A Fiel sabia que dificilmente o Timão perderia o título, ainda mais com a péssima fase que vivia o adversário. O Corinthians foi novamente superior e só não meteu uma goleada por displicência em alguns lances. Corinthians, campeão da Recopa Sul-Americana. Campeão brasileiro 3 dias antes contra o Vasco, o Corinthians recebe o São Paulo na Arena para o jogo da taça. A expectativa para esse jogo, disputado no dia 22 de novembro, era grande. O Corinthians não queria perder jamais no jogo da taça, ainda mais para o grande rival. Com o time reserva, Corinthians aplica uma goleada de 6-1 em seu rival. A Fiel faz uma festa linda e o Timão recebe a taça de campeão brasileiro. Hexacampeão. Desde sempre, até hoje, o São Paulo sofre com o Corinthians em partidas decisivas, acumulando eliminações e derrotas em clássicos. O Timão transformou o Morumbi no salão de festas da Fiel. De viradas históricas a títulos inesquecíveis, o Timão faz valer sua superioridade. E para você, qual foi o momento mais marcante contra o São Paulo? Comente e compartilhe sua história. O clássico alvinegro já foi um duelo de gigantes, mas hoje, a diferença é clara, o Corinthians segue gigante, enquanto o Santos tenta reviver seus dias de glória. Dificilmente você encontra jovens e adolescentes que torcem para o Santos. O time parou no tempo. Começamos relembrando o dia 6 de novembro de 2005, que entrou para a história do Timão. Numa exibição de gala de Carlitos Teves, o Corinthians venceu o Santos por 7-1 e ficou mais perto do título do Brasileirão daquele ano. Teves foi o grande nome do jogo, marcando 3 gols. A Fiel estava eufórica e não acreditava no que via. Fim de jogo no Pacaembu. Corinthians 7, Santos 1, naquele que seria conhecido como o 7-1 eterno. Em 2009, o Santos ainda tinha esperanças com Neymar e Ganso, mas foi Ronaldo quem brilhou. Na final do Paulistão, o fenômeno marcou 2 gols no primeiro jogo, praticamente definindo o título para o Corinthians. O segundo jogo foi só para a Fiel fazer a festa. Nas semifinais da Libertadores de 2012, o Santos ainda acreditava em Neymar, mas encontrou uma muralha chamada Cássio e um Corinthians imbatível. A vitória por 1-0 na Vila Belmiro, com gol de Emerson Sheik. E no jogo de volta em 20 de junho de 2012 no Pacaembu, empate em 1-1, com gol de Danilo, levou o Timão à final e, posteriormente, ao título mais importante de sua história. Nos últimos anos, o Santos tem lutado para se manter relevante. Desde 2015, o Corinthians acumulou várias vitórias em clássicos, consolidando sua superioridade e deixando claro que o Santos não é mais aquele time temido. Hoje, o Santos se apega às memórias de um passado distante, enquanto o Corinthians segue conquistando títulos e enchendo estádios. O Timão é o presente e o futuro, enquanto o Santos tenta se reencontrar. O clássico alvinegro sempre será especial. Para você, corintiano,
Qual foi o momento mais marcante desse duelo? Comente e mostre sua paixão pela Fiel. Além das rivalidades estaduais, como já dito, temos algumas marcantes como exemplo, Corinthians e Flamengo, sempre com jogos épicos, o jogo das multidões. As duas maiores torcidas do Brasil param o país para acompanhar a partida. Também temos o Internacional, com polêmicas, tabus e freguesia, onde o Corinthians sempre foi uma pedra no sapato para eles. E você? Qual rivalidade do Corinthians é a mais emocionante? Deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos corintianos. Vai Corinthians!